Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial porque eu quero falar sobre a minha aprovação em medicina, como que foi o meu ano estudando, como que foram os meus resultados no Enem, meus acertos, minhas notas e o que eu usei para estudar, quais foram os cursinhos, plataformas, rotina de estudos. Vai ser um vídeo bem completo falando sobre o ano em que eu conquistei a aprovação em medicina na ampla concorrência na UFSJ, campus Dom Bosco. Então, vamos começar esse vídeo? Vem comigo. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês foram as minhas notas e os meus acertos no Enem de 2024. Começando por linguagens, primeiro dia eu fiz 39 acertos em 45 questões e com essa quantidade de acertos, 39 acertos, eu consegui uma nota de 681,6. Eu acho uma nota muito baixa e logo mais eu vou comparar com o ano passado, o ano retrasado, no caso, 2023, os resultados. Em humanas, esse ano eu consegui fazer 40 acertos de 45 questões e com essa quantidade de acertos eu tive uma nota de 731,8. Em naturezas, foi uma área que eu melhorei muito, estou muito feliz. Eu fiz 40 acertos de 44 questões e tirei uma nota de 796,2. Em matemática, eu acertei 41 questões de 45 questões e tirei 884,2. A nota da minha redação foi 900. Com isso, a minha média simples esse ano ficou de 798,76. Essa foi a minha nota do Enem 2024. Essa agora vai ser uma parte interessante, porque eu vou fazer uma comparação entre o Enem de 2023 e o Enem de 2024, porque eu acho que a nota de 2024 foi muito desvalorizada comparada a 2023. Mesmo eu tendo passado no ano de 2024, ainda assim eu acho que foi uma TRI que desvalorizou muito a quantidade de acertos que eu tive. Em 2023, eu vou fazer nesse esquema de falar primeiro 2023 e depois 2024, de cada área. Em 2023, eu fiz 40 acertos em linguagens, de 45 questões, e eu tirei uma nota de 711,8. Já em 2024, eu fiz 39 acertos em linguagens, reduzi um acerto, e eu tive uma nota de 681,6. Praticamente 30 pontos de queda por conta de uma questão. Em humanas, eu fiz 41 acertos ano passado, de 45 questões, e tive uma nota de 732,30. Esse ano eu acertei 40 questões de 45 e tive uma nota de 731,8. Então eu tive um decréscimo de menos de um ponto, acertando uma questão a menos. Foi uma boa TRI para mim. Matemática, eu tinha feito 35 acertos de 44 questões no ano passado e eu tinha tido uma nota de 836,3. Já nesse ano de 2024, eu consegui uma nota de 884,2 com 41 acertos. Foi uma nota que eu achei baixa, eu achei que eu ia tirar 900 para mais, mas enfim, né? A redação, eu acho que eles puxaram muito a mão esse ano, porque eu nunca tinha tirado uma redação 900, e para mim foi até um choque ver um 900 no Enem, porque eu só tirava 940, 960, 980, e vi esses 900 logo no Enem, para mim foi muito frustrante, porque eu sinto que eu usei bons repertórios, fiz um bom texto, e parece que pesaram realmente a mão. Vai ser uma correção muito mais pesada daqui para frente, ao meu ver. Então, em 2023 eu tinha tirado 940, em 2024 eu tirei 900. A média simples, em comparação, ano passado eu tirei 788,02 e esse ano eu tirei 798,76. Uma variação de 10 pontos e 10,74 entre um ano e outro. Então, com um ano de preparação, eu aumentei 10 pontos na minha média simples. Só que é bom ter em mente que justamente essa variação pequena, ela reflete justamente o padrão que eu já estou, o ponto da caminhada que eu já estou. Porque quando você está no alto nível, é muito difícil você subir uma nota. Fazer a diferença de 738 para 788, como eu tive nos meus primeiros 6, 8 meses de estudo, é muito mais fácil, porque você vai passar a acertar as questões fáceis e médias, praticamente todas. Mas você sair do 788, que é basicamente 790, para um 800, 800 mais, você tem que acertar a maioria das difíceis e ter uma ótima redação. Então, é um processo muito complicado e que realmente aumentar a nota em grande quantidade nessa parte do processo já é muito mais difícil. Então, essa foi a comparação entre as minhas notas deste ano de 2024
e do Enem de 2023. Beleza? Então agora vamos falar sobre como que eu estudei para ser aprovado em 2024. Bora? Bom, agora vamos falar sobre como que eu estudei no ano de 2024 para conseguir a aprovação em medicina na ampla concorrência na UFSJ. A principal coisa que eu tenho que falar, antes de começar a falar passo a passo do que eu fiz, como que eu estudei, etc, é de que eu estudei de maneira ativa o ano inteiro. Eu procurei métodos ativos para sempre estar utilizando métodos ativos ao longo do ano, porque a neurociência, os estudos sobre a aprendizagem mostram que estudar de forma passiva tende a ter uma retenção de conhecimento muito menor do que se você estivesse fazendo esforço cognitivo. Então eu desde o início do ano procurei métodos de estar estudando ativamente durante a maior parte do meu tempo. Então eu foquei a minha preparação esse ano para métodos ativos de estudo. Então, para destrinchar o que eu fiz ao longo desse ano, eu separei aqui em alguns tópicos. Primeiro, eu foquei em resolver questões ao longo do ano. Questão foi justamente a base da minha preparação, porque eu estou me preparando para fazer uma prova. Então eu preciso fazer exercícios que simulem a prova. Quando eu fazia questões soltas, eu sempre pegava questões de prova, coisas que eu iria precisar saber para fazer minhas questões. Mas além das questões soltas, o principal dessa parte aqui, na verdade, não é nem as questões em si, mas as provas antigas. Não falo nem de simulados em si. Simulados são bons? São, vão te preparar, vão te ajudar, mas fazer prova antiga é o ouro, é assim, nível ouro, porque você vai estar em contato com as matérias que a banca cobra, do jeito que a banca cobra, a contextualização, você vai olhar assim, você vai ter exemplos, você vai entender como que são os padrões. Então, se você pegar 10 provas antigas da FUVEST, fazer 10 provas antigas da FUVEST, você vai entender um certo padrão, você vai começar a entender o tipo de raciocínio que você vai ter que estabelecer. Então eu fiz muitas provas e muitos simulados ao longo do ano. Em média, 2 a 3 simulados e provas por semana. Normalmente eram 2 provas, eu fazia na segunda e corrigia na terça, fazia na quarta, corrigia na quinta, sexta eu fazia questões e sábado eu tinha um simulado do cursinho. Além disso, eu fiz muita revisão de flashcard. Flashcard foi assim essencial para mim, porque me fez trabalhar muito ativamente a minha memória, saber que eu realmente tinha conhecimento sobre as matérias, que eu dominava. Então eu fazia em média 150 a 300 flashcards de revisão por dia. Eu revisava entre 150 e 300 flashcards, sempre tentando ser o mais ativo possível, fugindo do modo automático, só clicando no botão para ver a resposta. Foi uma coisa maravilhosa a utilização de flashcards ao longo do ano. Além disso, eu fazia correção de erros de forma minuciosa. Toda vez que eu errava um erro por conteúdo, seja por falta de conteúdo ou por algum erro na assimilação do conteúdo, eu tinha alguma informação errada que eu achava ou qualquer coisa do tipo, eu ia minuciosamente entender esse erro e entender o porquê que eu errei, o que faltou, o que estava errado no meu conhecimento, para eu não repetir aquele erro. Porque uma coisa que eu sempre trouxe comigo ao longo desse ano foi que se eu errar, eu não posso repetir isso na prova, eu não posso repetir isso mais para frente. Então todo erro que eu tinha, eu buscava corrigir ele no mais fino nível para não precisar repetir e perder novamente ponto por conta daquele erro que eu já sabia, o que eu cometi, o que eu errei, para não se repetir. Além disso, eu assistia a aula nos períodos da manhã e já nas aulas eu fazia flashcards. Eu não fiz registro nenhum ao longo do ano, muito pouco, só quando eu precisava fazer algum esquema, alguma coisa para colocar no flashcard que eu registrava, mas eu não fiz anotações, nada, eu fazia flashcards durante as aulas. O que eu achava mais importante que o professor estava falando, eu fazia um flashcard para eu poder revisar depois. Então, eu não fiz caderno, não deixei nada escrito, porque o caderno é um problema sério que ele vira uma muleta. Se está escrito, você pensa, eu não preciso decorar, não preciso saber, porque está lá no caderno. Só que na hora da prova, tudo tem que vir da sua cabeça, você tem que lembrar de tudo. Então, eu preferi fazer flashcards ao longo das aulas já, para poder revisar depois. Para finalizar, é basicamente o que eu tinha falado logo no início, que é estude de maneira ativa. Isso foi o que me fez chegar na aprovação. Estudar de maneira ativa. Estudar de forma passiva pode te levar a chegar lá, só que vai levar muito mais tempo. Talvez leve 3, 4, 5 anos. Já com o estudo ativo, você está fazendo esforço cognitivo o tempo inteiro. Então, isso vai encurtar muito o seu tempo de aprendizagem e de retenção daquele conhecimento, possibilitando que você alcance a tão sonhada aprovação o quanto antes. Então fica a minha recomendação para vocês, como aprovado já, estudem de forma ativa.
Bom, agora caminhando para o fim do vídeo, eu quero falar um pouco sobre plataformas e cursinhos que eu usei nesse ano. Eu usei 2 plataformas e cursinhos esse ano. Plataforma, na verdade, foi só uma. Eu usei o Hospital Questiona, da Sarah Skollmeyer. Eu tentei falar o nome dela certo, é um nome um pouquinho difícil. Mas era uma plataforma de questões que eu tinha acesso a questões, provas antigas, com correção, revisões programadas. É uma plataforma muito ativa, de estudo ativo. Eu comprei ela antes de ir para o cursinho presencial e eu passei o ano todo utilizando ela para as provas, para questões. Eu gosto muito da plataforma e acho muito boa. Ela me ajudou bastante a ter acesso a questões e resoluções teóricas das questões. Então, para mim, foi uma ótima aquisição. Eu estou tentando, nesse momento, conseguir um cupom de desconto com ela. Se eu conseguir um cupom de desconto para vocês, eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar escrito, e vou deixar também na descrição. Se eu não conseguir, do mesmo jeito, eu indico o Hospital Questiona. É uma plataforma muito boa, que tem tudo para te ajudar a alcançar um bom nível de conhecimento, para você poder ser aprovado. E a segunda plataforma que eu usei, plataforma na verdade foi um cursinho, foi o curso presencial do Bernoulli, em Belo Horizonte. Eu consegui uma boa bolsa, de assim, mais de 80%. Fiz o cursinho presencial porque eu precisava de um local para estudar. Então, tendo isso em mente, eu falei, vou pegar o Bernoulli porque a estrutura de sala de estudos, biblioteca, tudo preparado para poder estudar, era muito boa. Então eu usufruí muito da estrutura de estudos do Bernoulli. Eu fui principalmente para o cursinho presencial com essa mentalidade, procurar um local para estudar, para evitar distrações, de atrapalhar em casa, o pessoal chamando, enfim. Então eu fui para o Bernoulli muito com essa mentalidade de espaço de estudos, mas claro que eu assisti aulas também. Eu selecionei principalmente as aulas de exatas e as aulas de natureza. Eu foquei em ver essas aulas lá no Bernoulli, que eram pontos que eu precisava melhorar, tanto que eu tive um aumento de 7 acertos em naturezas e 6 acertos em matemática, que me ajudou muito a passar, e foquei em fazer questões no espaço que eles tinham lá para poder estudar. Basicamente, essa foi a minha combinação de plataformas para o ano. Eu tinha um banco de questões com resoluções teóricas bem completo, que separava também em nível de dificuldade os simulados, e ele te ranqueia, é uma plataforma bem completa, te traz estatísticas, o que você precisa revisar, quando você precisa revisar, é uma plataforma que programa o seu estudo, é uma plataforma completamente ativa de questões, é muito bacana, eu recomendo. E usei o Bernoulli por causa da infraestrutura. Acabei usufruindo das aulas, porque eu estava pagando de qualquer jeito, usufruí de algumas aulas de exatas e naturezas e também da estrutura física para estudos. Basicamente, isso foi o que eu utilizei para poder ser aprovado nesse ano. Por último, eu quero falar sobre como que foi a minha rotina no ano. Me pediram isso no Instagram quando eu abri uma caixinha e, sinceramente, minha rotina não foi muito exemplar, no sentido de que era muito exaustivo. Era uma coisa muito extrema, porque eu morava longe do cursinho presencial que eu estava frequentando, então eu acordava por volta de 5 horas da manhã, 4h40, para pegar ônibus. Eu saía de casa mais ou menos 5h30, acordava, tomava um café rapidamente, trocava de roupa, saía de casa 5h30. Aí para chegar no cursinho 6h40, 6h30, para ter aula às 7 horas. De 7 até mais ou menos meio-dia e poucas, eu tinha sempre aula, e aí eu ia escolhendo quais aulas eu assistia, aula de exatas, aula de naturezas, algumas poucas aulas de humanas e de linguagens, e basicamente isso pela manhã. Eu levava sempre marmita, almoçava sempre marmita lá no refeitório. Depois de comer, eu sentava e começava a fazer ou questões ou flashcards. Eu sempre ficava ou em grupo ou sozinho, estudando à tarde, sem ir ver aula, porque alguns dias tinha aula à tarde, mas a maioria das vezes eu não via. Então eu sentava, fazia questões, corrigia às vezes simulado. Eu tinha mais ou menos uma rotina de que segunda-feira era dia de fazer simulado, terça-feira correção, quarta-feira simulado, quinta-feira correção, sexta-feira era um dia que eu ficava fazendo mais questões soltas e também fazia redação, e sábado eu tinha simulado do cursinho. E normalmente o simulado do cursinho eu corrigia ou no domingo ou na terça junto com o outro simulado. Então, esse período da tarde e até da noite, eu ficava fazendo simulado e questões. Para o finalzinho da tarde para a noite também, eu normalmente revisava flashcards. Então, acabando o simulado, aí às vezes eu pegava flashcards para ir revisando, fazendo meus flashcards do dia. Eu também fazia muitos flashcards no ônibus. Por volta de umas 7h30, 8 horas, eu pegava o ônibus, voltava para minha casa, chegava aqui umas 9, 9h30, comia, dava umas 10, 10h30 e ia dormir, porque no outro dia, 4h40, tinha que estar de pé de novo.
eu não recomendo que ninguém tenha uma rotina como essa, porque, primeiro, foi muito exaustivo, eu terminei o ano exausto, tive muito cansaço, minha saúde mental foi pro ralo, eu não consegui fazer exercício físico em segundo lugar, foi um ponto negativo demais, assim, minha saúde estava indo pelo ralo, então eu acho que não compensou tanto assim. Claro, fui aprovado, tive que queimar os navios que eu precisava, queimar os barcos, mas se você puder, chegue em casa mais cedo ou durma mais, cuida de sua saúde, faça exercício físico, porque é um período que a gente precisa estar o melhor possível. A gente precisa se cuidar o máximo possível. E se engana quem acha que o exercício físico é perda de tempo nos estudos. O exercício físico vai te ajudar a manter a cabeça sã, vai te ajudar a ter mais concentração nos períodos de estudo. Então ele é muito benéfico. Eu realmente não consegui encaixar porque eu estava num local totalmente deslocado de casa, longe. Eu estava com um certo aperto financeiro, então eu não conseguia pagar uma academia lá perto, que é uma região mais cara. Acabou que eu não fiz exercício físico. Isso foi um ponto muito negativo para mim. Então, coisas que eu prezaria, se eu fosse você que está assistindo aí do outro lado da tela, num ano de pré-vestibular, que você for fazer fora, se você decidir por isso, tenta manter seu sono em dia, assim, dormir cedo, conseguir dormir 7 horas no mínimo, 7 horas e meia, 8 horas, assim, perfeito. Tenta fazer exercício físico, não deixa de fazer exercício físico, e também não precisa ficar sobrecarregado. Eu acho que eu, assim, fiz muito, porque eu já estava, assim, um tempo sem estudar, né? Entrei para educação física, muito tempo sem ter contato com as matérias do ensino médio, então eu meio que queimei os barcos e coloquei tudo que eu tinha, as fichas, todas as minhas fichas, nesse ano. Mas se eu pudesse, eu teria pegado um pouco mais leve, teria feito mais exercício físico, reduzido um pouco a pressão em cima de mim, porque a saúde mental também é muito importante para a gente conseguir performar na hora da prova. Basicamente, essa era a minha rotina ao longo do ano de cursinho. Bom, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre como foi o meu SISU, a dificuldade que eu tive durante o SISU. Eu comecei escolhendo a UFMG e o UFJF, a UFMG de primeira, a UFJF de segunda opção, e eu recebia parcial. Na parcial, a nota do UFMG subiu a primeira nota com relação ao corte do ano passado. Isso me deixou um pouco com medo, mas eu esperei mais uma parcial porque eu achei que o pessoal pudesse sair da UFMG, tirar a nota e a minha colocação melhorar. Só que isso não aconteceu, a colocação no UFMG piorou. Com isso, para o segundo dia de parcial, eu fui trocar e eu coloquei a UFJF, que eu estava de segunda opção, eu coloquei ela de primeira. E, segunda opção, eu troquei a UFMG e coloquei a UFSJ de São João del Rei. Nisso, eu fui esperar o resultado da próxima parcial, achando que eu ia ser aprovado na UFSJ, ia entrar para as vagas na UFSJ e na UFJF eu ia ficar ocioso. Só que, na verdade, eu passei na UFSJ em 40 de 45, eu estava a minha colocação, eu estava passando, né? E aí eu falei, bacana, só que eu acho que isso aqui vai mudar. E aí eu deixei por mais uma noite, e mais uma noite a UFJF, a nota aumentou, e eu fui passar para a UFSJ. No que eu passei na UFSJ e vi que a UFJF aumentou, eu já decidi trocar a UFJF, porque eu sabia que a nota dela não ia cair ao longo dos próximos dias no SISU. Nisso, eu coloquei o UFSJ de primeiro lugar e a UFSJ de Divinópolis em segundo lugar. Então eu deixei o UFSJ São João del Rei e de segundo lugar o UFSJ Divinópolis. E acabou que essa foi minha aposta final para o SISU, porque na última parcial eu estava passando em 9 de 18 vagas, nona colocação das 18 vagas em ampla concorrência na UFSJ de São João del Rei. Eu deixei essa aposta para o encerramento do SISU e no dia 27 eu recebi o resultado que eu estava aprovado na UFSJ de São João del Rei. Agora eu vou cursar medicina lá na UFSJ. Espero que vocês acompanhem comigo essa jornada. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar aquele like, se inscreve no canal, vamos fazer parte aqui, vão acompanhar. Acompanhem os vídeos, espero que tenha te ajudado esse vídeo para você se motivar para o ano que vem, aprender a estudar, mudar a sua forma, pensar um pouco sobre o seu processo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Lembrando que vou tentar trazer cada vez mais vídeos aqui no canal. Eu preciso da ajuda de vocês para poder manter esse canal. Então lembra de curtir, lembra de deixar o seu comentário, se inscreve no canal, porque isso faz muita diferença para mim. O YouTube valoriza muito isso e me ajuda a crescer. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês numa próxima para provavelmente falar de medicina. Fechou? Um abraço e tamo junto!